Olá, bom dia para você nesta quarta-feira, dia 27 de abril. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Mais um dia começa e nada melhor do que estar bem informado. Nessa edição vamos falar sobre a MP do Auxílio Brasil, aquela que define o valor do benefício que deve ser votada hoje. Câmara aprova a volta do despacho gratuito de bagagens em voos. Nos destaques internacionais, estatal russa interrompe fornecimento de gás natural para a Polônia e Bulgária. E falamos também sobre a SpaceX, que lança nova tripulação à Estação Espacial Internacional da NASA. A medida provisória que instituiu o benefício extraordinário para complementar o Auxílio Brasil deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados. Se aprovada, as famílias beneficiadas pelo programa, que substituiu o Bolsa Família, vão continuar a receber o valor de R$ 400. Se não, permanece o valor médio original do programa de R$ 224. A oposição no Congresso vem se articulando para conseguir elevar o valor e alcançar os R$ 600. Mas para 2023 não há previsão de pagamento do benefício extraordinário junto com o recebido por meio do programa Auxílio Brasil. E a estimativa de inflação para 2022 subiu mais uma vez. Na 15ª semana de alta, o mercado financeiro prevê que o índice oficial de preços pode furar o teto da meta do governo. Depois de mais de um mês sem revelar as apostas do mercado financeiro para a economia nacional, por causa da greve de servidores do Banco Central, a divulgação das expectativas dos analistas voltou, registrando mais uma alta. De acordo com os dados do Boletim Focus, as apostas do mercado financeiro para a inflação de 2022 subiram pela 15ª semana seguida. O indicador passou de 7,46% para 7,65%. Há 4 semanas, a previsão era de um aumento de 6,86% nos preços. Caso a nova expectativa seja confirmada, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo pode chegar ao fim do ano próximo do dobro da meta estabelecida pelo governo para o ano, de 13,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto, chegando a 5%. O próprio Banco Central já admite que o índice oficial de preços caminha para furar o teto da meta pré-estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, conforme dados apresentados pela última edição do relatório trimestral de inflação. Para 2023, a previsão para o índice oficial de preços subiu para 4%. A Câmara dos Deputados aprovou a retomada de despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. A proposta foi incluída durante a votação de uma medida provisória que flexibiliza regras para o setor aéreo, conhecida como MP do Voo Simples. Os deputados aprovaram um destaque que proíbe a cobrança desse tipo de taxa. Foram 273 votos a favor e 148 contrários. A proposta segue para análise do Senado Federal, que tem até o 1º dia de junho para votar. E o STF deu 48 horas para a defesa do deputado Daniel Silveira se pronunciar sobre o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista coletiva, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, mostrou que é um aliado do presidente Jair Bolsonaro nessa questão, ao afirmar que é competência do Congresso Nacional decidir sobre mandatos parlamentares. A defesa do deputado Daniel Silveira precisa explicar por que o parlamentar não cumpriu as medidas restritivas impostas a ele, como o não uso da tornozeleira eletrônica, que desde o dia 17 desse mês está sem bateria. O prazo foi estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que afirmou que mesmo com o indulto individual, o deputado continua inelegível. Moraes disse também que o Poder Judiciário deve analisar se o indulto obedece à Constituição, além de ser necessário saber o momento exato em que o decreto de Bolsonaro permitirá a extinção da pena, a qual Silveira foi condenado, já que o processo ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de recurso. Nos últimos dias, diversos partidos políticos entraram com ações contra o decreto. Os pedidos de cancelamento do perdão serão julgados diretamente no plenário, mas ainda não tem data definida.
A ministra Rosa Weber relatou de 4 ações que pedem a nulidade do decreto presidencial. Decidiu pela análise por parte do colegiado e não por uma decisão individual. Com o clima de crise entre os 3 poderes, o presidente do STF, Luiz Fux, convidou os ministros para um almoço em comemoração ao seu aniversário de 69 anos, quando eles discutiram a atual situação. Um fato raro no Supremo. A posição do Legislativo foi expressa de maneira bem clara pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Segundo ele, é competência exclusiva do Congresso decidir sobre os mandatos parlamentares. Olha, essas questões de se a graça atende à elegibilidade, se a graça não atende à elegibilidade, se a graça atende à condenação criminal, ou se a Câmara restitui o mandato, eu só queria fazer essa última correção. A Câmara não restitui o que não dela foi tirado. Só quem pode retirar mandato parlamentar é o Congresso Nacional. Isso é um entendimento das duas casas que, com muita tranquilidade, a gente tem conversado e colocado, que é uma atribuição que nós não vamos abrir mão dela constitucionalmente. Já que a palavra final é da Câmara, quando deve ser colocado para o ensino apreciação? Isso aí a gente depende de tudo como se caminha, não é? Um processo normal ele teria recurso, ele teria embargos, ele teria julgamento, ele teria que ter o trânsito julgado para que todo esse comunicado de procedimento chegasse ao Congresso Nacional. Houve uma decisão do presidente da República com o Minuto da Graça. Então, esse desenrolar processual, a gente vai ter que esperar. A Câmara só se pronunciará no momento adequado, quando chegar a demanda. Não pode agir de ofício, não, porque não é o caso. Nós não temos nenhuma comunicação na casa sobre essa possibilidade. No final da tarde de ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que concorda com a posição de Arthur Lira, a de que cabe apenas ao Congresso a prerrogativa de cassação de mandatos parlamentares. E o Superior Tribunal Eleitoral ampliou o número de urnas para serem testadas nas eleições desse ano. O objetivo é aumentar a segurança e a transparência sobre a votação eletrônica e mostrar que o sistema é confiável. O teste das urnas ocorre em todas as eleições e tem como objetivo verificar se elas contabilizam corretamente os votos que são digitados. Nessa auditoria, voluntários votam em papel e os mesmos votos são digitados na urna. O processo é filmado e, ao final, é verificado se o boletim da urna bate com o que está no papel. Como não é possível testar todas as urnas, a metodologia estatística é importante para definir a amostra adequada de urnas testadas, considerando o nível de precisão que se quer alcançar. A previsão é que sejam usadas 577 mil urnas em todo o país no pleito deste ano. No Brasil, nunca houve registro de fraude nas urnas eletrônicas em uso desde 1996. Com voto impresso, pleitos anteriores já tiveram suspeitas, com casos emblemáticos no Rio de Janeiro e em Alagoas, por exemplo, que envolveram cédulas de papel fraudadas e apuração irregular. No período com urnas eletrônicas, até as eleições de 2020, eram testadas 100 delas a cada votação. Nos últimos 6 meses, em meio às notícias falsas de que o sistema pode ser fraudado, o tribunal inicialmente anunciou que dobraria a quantidade de urnas testadas. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu que completa hoje 63 dias. O Ministério Ucraniano do Interior informou que as Forças Armadas russas estão bombardeando pontes e ferrovias na Ucrânia. O objetivo é reduzir o fornecimento de armas ocidentais. A afirmação foi feita por um assessor do Ministério Ucraniano do Interior nesta terça-feira, após a destruição de uma ponte e uma ferrovia. A ponte, parte de uma rota transfronteiriça com a Romênia, sobre o estuário do rio Dniestr, foi atingida nesta terça por mísseis russos, segundo a empresa ferroviária ucraniana. Ao menos 5 pessoas morreram na segunda-feira em bombardeios russos contra instalações ferroviárias na região de Vinnytsia, no centro-oeste da Ucrânia, um importante centro ferroviário tanto para linhas internas quanto para conexões internacionais. Os Estados Unidos e seus aliados irão avaliar mensalmente as necessidades de defesa da Ucrânia na guerra contra a Rússia. O Pentágono afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos estão dispostos a mover montanhas para que a Ucrânia vença a guerra contra a Rússia.
Após temores de um desastre em Chernobyl, o nível de radioatividade na usina nuclear foi considerado normal. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o argentino Rafael Grossi, fez uma visita à usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Ele afirmou que o nível de radioatividade na usina está dentro do normal. A central caiu nas mãos dos russos em 24 de fevereiro e sofreu um corte de energia e das redes de comunicação. Os soldados russos se retiraram da instalação nuclear em 31 de março. Não sei se estivemos muito perto de um desastre, mas a situação foi absolutamente anormal e muito perigosa. A central de Chernobyl está localizada a 150 quilômetros ao norte de Kiev. Depois que os soldados russos se retiraram da instalação, a situação voltou gradualmente ao normal, de acordo com relatórios diários da agência, com base em informações do órgão regulador nuclear ucraniano. A Rússia anunciou que vai interromper nesta quarta-feira o fornecimento de gás para a Polônia e Bulgária. A medida é uma retaliação de Moscou à negativa dos países em pagar pela energia em rublos e ao apoio à Ucrânia na guerra. A Polônia vai ser o primeiro país europeu a ter o abastecimento de gás cortado pela Rússia. A empresa estatal polonesa de gás PGNiG anunciou em um comunicado que o grupo russo Gazprom vai interromper o fornecimento de gás a partir desta quarta-feira. Apesar da notícia, o governo polonês declarou que está preparado para enfrentar qualquer interrupção do fornecimento pela Rússia. A Gazprom não confirmou a informação, mas as agências de notícias russas citaram um alto executivo da empresa que afirmou que a Polônia devia pagar pelos fornecimentos de gás segundo os novos procedimentos. Depois que os países ocidentais impuseram uma série de sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia, o Kremlin alertou que iria cortar o fornecimento de gás a menos que pagassem em rublos. Varsóvia garantiu que as instalações de armazenamento de gás estavam 76% cheias e que estava preparada para obter gás de todas as outras partes possíveis. A Polônia importa gás liquefeito por meio de um terminal na costa do Mar Báltico e também espera receber suprimentos da Noruega por meio do projeto Baltic Pipe, cuja conclusão está prevista para este ano. A conexão de 900 quilômetros deverá atender a 50% do consumo da Polônia. Vamos para um rápido intervalo e na volta, pesquisadores de São Paulo encontram novas variantes do coronavírus. E falamos também sobre a SpaceX, que lança nova tripulação à Estação Espacial Internacional da NASA. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta ao vivo. Agora são 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. A sustentabilidade foi o destaque da pauta desta terça-feira da NAB Show 2022, que é a maior feira mundial de tecnologia, entretenimento e mídia. O evento está sendo realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. O deputado federal Davi Soares, do União de São Paulo, participa das discussões a respeito de soluções mais eficazes em termos de consumo energético para impactar menos o meio ambiente. E hoje, aqui na NAB, estamos participando de fóruns e a grande discussão, muito além da interatividade, é a questão ambiental. Produtos que estão sendo anunciados aí com possibilidade de consumo de mais de 90% menos de energia, portanto, aí uma preservação do meio ambiente. A preocupação do segmento do audiovisual e da radiodifusão com a questão ambiental faz todo sentido. Cresce no mundo a temática da chamada pegada ecológica, que está ligada à crescente demanda mundial por bens de consumo que não coloquem em risco os principais recursos naturais do planeta. A questão ambiental, a ecologia está presente nos debates, nos fóruns e na venda, na promoção de produtos que as empresas vêm trazer aqui para, digamos, ser atrativas ao mercado. Uma outra pauta em alta no mundo está tramitando na Câmara dos Deputados em projetos que visam a regulação da compra e venda de créditos de carbono no país. Este mercado pode trazer receitas de até 100 bilhões de dólares ao Brasil, segundo o estudo do ICC Brasil. Empresas de destaque no ramo tecnológico mundial apresentaram novidades no evento. Nós temos agora uma volta com a Tesla, que está patrocinando essa carona de cortesia
para eles conhecerem a experiência. Sensacional o carro. Eu acho que o Brasil precisa trazê-los imediatamente, uma fábrica no país. São oportunidades aí incríveis. Aprovado, nota 10. A NIB Show 2022 segue com exposições, palestras e atividades multidisciplinares até amanhã, no Centro de Convenções de Las Vegas. E agora a gente fala de coronavírus, porque uma pesquisa feita por cientistas da Universidade de São Paulo e do Hospital Sírio-Libanês alerta para mais variantes do coronavírus. Vamos conferir na reportagem do Almeida Júnior. A pesquisa revisou mais de 150 artigos científicos. Foram analisados aspectos do vírus, como seu potencial de mutação, a capacidade de controle do sistema imune, a transmissão e a eficácia das vacinas. Quanto maior a circulação do vírus, maior a probabilidade do surgimento de novas variantes. A nova variante é capaz de enganar o sistema imunológico e deve surgir nos próximos meses. A possibilidade aumenta por conta da retomada do contato social. E o cenário é ainda mais preocupante, com cidades adotando lockdown, como é o caso de Xangai, na China. O vírus está se modificando, principalmente nessa proteína que liga esse receptor humano, ele está se modificando, para tentar burlar o sistema imunológico, para tentar burlar a ação dos anticorpos que neutralizam ou que evitam com que o vírus consiga entrar nas células humanas, né? E um dos mecanismos que o vírus tem evoluído para conseguir se manter vivo na sociedade, né, que é isso que o vírus quer, é aumentar a transmissibilidade. Então, novas variantes são esperadas. Provavelmente essa nova variante vai ser mais transmissível. Agora, se ela vai ser mais letal, como que vai ser a patologia dessa nova variante, é uma incógnita, nós não sabemos, é difícil você prever. O estudo também afirma que as mutações que podem ocorrer ajudam a explicar que a ideia de que o vírus se torne menos letal conforme evolui não é uma regra. No início da pandemia, as transmissões começavam um dia antes dos primeiros sintomas. Com a variante Delta, o período aumentou para 3 dias de transmissão assintomáticas e 74% dos contágios da variante ocorreram nesse tempo. E por isso as medidas de segurança contra o vírus não devem ser relaxadas. Foi precoce, é precoce você fazer um relaxamento nesse momento. Nós temos números muito bons de número baixo de pessoas contaminadas, números de óbitos baixos, em relação ao pico da pandemia, não que eles sejam baixos, porque a gente faz uma comparação com o pico da pandemia, né? Sim. Nós gostaríamos que não tivesse nenhum caso, nenhum óbito. Então, a gente está num momento confortável, né? Mas não no momento de você dizer que a pandemia acabou e fazer um relaxamento total das medidas de segurança. Nós temos que ter o nosso novo normal, que seria você tomar cuidado, para que não permita que o vírus fique circulando, diminua a circulação do vírus, até porque manter um vírus circulando, você aumenta a chance de surgir uma variante de preocupação. Nós não temos atualmente um antiviral eficaz. A vacina que nós temos atualmente, ela é uma vacina que não bloqueia a contaminação e a transmissão, então a gente ainda está muito longe do ideal. E olha só, a média de mortes por Covid volta a ficar acima de 100. Vamos conferir os números da pandemia aqui no Brasil. O país confirmou mais 144 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 662.876. Também foram registrados 22.142 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.378.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 102 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação
variação de menos 26% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 14.692 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda com uma redução de 36% em relação a 2 semanas. E o assunto agora é a vacinação, porque o país já aplicou mais de 427 milhões e 262 mil doses de vacinas contra a Covid. Vamos olhar agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83% da população, enquanto 76,64% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chega a 40,57% dos brasileiros. O número de doses aplicadas nas crianças entre 5 e 11 anos de idade chega a mais de 11.703.000. E até o mês de fevereiro deste ano, 58% da população dos Estados Unidos foi infectada pela Covid. A porcentagem equivale a mais de 190 milhões de pessoas. De acordo com o estudo publicado nesta terça-feira, a porcentagem equivale a mais de 190 milhões de pessoas. O número é bem maior do que os 80 milhões de casos oficialmente registrados, com a maior parte das infecções não diagnosticadas, assintomáticas ou não reportadas. Cerca de 75% das pessoas com menos de 18 anos foram infectadas, segundo um relatório baseado em um estudo representativo de abrangência nacional sobre o nível de anticorpos. Houve um enorme surto durante a onda da variante Ômicron no último inverno no hemisfério norte, especialmente entre as crianças. A cada mês, entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, o estudo analisou cerca de 75 mil amostras de sangue de todo o país, assim como 45 mil amostras em fevereiro deste ano. O estudo analisou apenas anticorpos gerados em resposta a infecções do coronavírus e não os gerados por vacinas. Em seguida, as estimativas em âmbito nacional foram produzidas usando métodos estatísticos para ponderar por idade, sexo e status metropolitano. Os Estados Unidos registram desde o começo da pandemia quase 1 milhão de mortes pela doença. E uma nave da SpaceX decolou nesta quarta-feira para uma missão da NASA à Estação Espacial Internacional, menos de 2 dias depois do retorno da cápsula Dragon, tripulada por bilionários. A missão Crew 4 decolou do Centro Espacial Kennedy perto das 4 horas da madrugada do horário local, com os americanos Keel Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, além da italiana Samantha Cristoforetti a bordo. O rápido tempo de resposta da SpaceX, pouco menos de 40 horas entre a recuperação de uma tripulação e o envio de outra, é sinal de um cronograma de voos espaciais tripulados cada vez mais saturado desde que a empresa se tornou o principal táxi de astronautas da NASA em 2020. Entre 2011, quando o programa do ônibus espacial terminou, e 2020, a NASA confiou nos foguetes russos Soyuz para esse serviço. A tripulação vai se juntar ao quarteto da equipe Crew 3, que está chegando ao fim na rotação de 5 meses na ISS. E a equipe que embarcou nessa quarta-feira deve realizar centenas de experimentos científicos, incluindo pesquisas sobre o cultivo de plantas no espaço. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!